A formulação do problema, a construção de hipóteses e a identificação das relações entre variáveis constituem passos do estabelecimento do marco teórico ou sistema conceitual da pesquisa. À medida que estas tarefas são plenamente realizadas, o trabalho de investigação assume o caráter de um sistema coordenado e coerente de conceitos e proposições. O estabelecimento desse marco teórico, ou sistema conceitual, que deriva fundamentalmente de exercícios lógicos, é essencial para que o problema assuma um significado científico. Nós vimos este autor destacando temas e problemas de pesquisa em educação. O objetivo desta aula é trazer a vocês algumas possibilidades de temas e problemas de pesquisa em educação. Através da apresentação de alguns temas e alguns problemas, contribuir para que vocês se inspirem na escolha dos seus temas e na formulação dos seus problemas de pesquisa em educação. Lembremos que um tema é sempre a especificação de um assunto. O assunto é a ideia mais geral do processo de pesquisa. O assunto gera um tema que é mais específico e o questionamento do tema, as indagações que nós fazemos sobre o tema, gera problemas de pesquisa, ou um problema de pesquisa ou mais problemas de pesquisa. Neste sentido é que nós vamos conhecer alguns temas e problemas de pesquisa. Vejamos primeiro o trecho de um filme que inspira também a nossa busca pelos temas e pelos problemas de pesquisa em educação. Sr. Holland, eu fiquei sabendo que agora o senhor está ensinando rock and roll. Algum problema? Algum problema? Sim, eu acho que sim. Nossa única função é ensinar. Nós não podemos ensinar e os alunos não podem aprender se não houver disciplina. Me desculpe, o que exatamente está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o rock and roll, por sua natureza, é uma ruptura da disciplina. E o que quer que faça? Quer que negue que o rock and roll existe? O que nós estamos querendo dizer é que você tem que enfatizar a música clássica. Brahms, Mozart, Stravinsky. A música de Stravinsky era a música da Revolução Russa, se quiser falar de quebra de disciplina. Está exagerando deliberadamente. E que tal o Kingston Trio? Jenny, Glenn, sing along with me. Senhores, um instante, por favor. Sr. Holland, eu não gosto de interferir nas aulas de nenhum professor. Mas na semana que vem, eu terei uma reunião com o conselho da escola e há pessoas aqui que acham que o rock and roll é uma obra do diabo em pessoa. E quando esse assunto vier à tona, o que devo dizer a eles? Senhora Jacobs, pode dizer a eles que eu leciono música e que vou utilizar tudo, de Beethoven a Billie Holiday e rock and roll, se eu achar que vai ajudar os meus alunos a amarem a música. Essa é uma resposta razoável, Sr. Holland. Eu posso dizer isso a eles. Mais alguma coisa? Vocês viram que este diálogo entre o professor, a diretora e o vice-diretor mostra alguns problemas na condução do ensino de música e posições diferentes em relação à condução do ensino de música. Este pode se transformar em um interessante problema de pesquisa, a busca de metodologia para o ensino de música. Vejamos agora alguns dos assuntos, temas e problemas que eu trouxe para contribuir na definição dos seus problemas de pesquisa. Assunto: políticas públicas de educação. Tema: obrigatoriedade do ensino fundamental. Problema: estudo sobre as informações da população, o papel da família e do Estado na garantia da obrigatoriedade do ensino fundamental num bairro popular de uma cidade qualquer. Vamos imaginar que este problema
se relaciona ao tema que se relaciona ao assunto políticas educacionais. Então, de um grande assunto políticas educacionais, nós definimos o tema e chegamos a um problema. Poderíamos ter chegado a outros problemas, mas chegamos ao problema do estudo sobre as informações da população sobre a obrigatoriedade do ensino fundamental. Por quê? Este problema parte de uma evidência da realidade. Grande parte da população não sabe que o ensino fundamental é obrigatório, que a família é obrigada a encaminhar as crianças para a escola e o Estado é obrigado a ter vagas para todas as crianças. O que o estudo propõe é um levantamento de as famílias sabem ou não sabem dessa obrigatoriedade. Qual é o grau de informação das famílias? Então, um assunto políticas públicas leva a um problema bastante específico de estudo. Vamos ver o próximo caso. Por exemplo, para um assunto, sistemas de ensino, eu posso definir um tema, organização do sistema de ensino. Questionando este tema, chego a um problema. Estudo da constituição do sistema de ensino municipal da cidade X. Ou seja, eu quero investigar como se constitui o sistema municipal de ensino da minha cidade. Então, este é um assunto amplo de sistema de ensino. Eu fui especificando ao ponto de chegar num questionamento. Um problema é sempre um questionamento que eu vou tentar responder no decorrer da pesquisa. Então, se eu vou investigar como se constitui o sistema de ensino municipal, eu preciso responder a esse problema com as evidências da realidade. Ou seja, eu vou procurar a Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, e conhecer a estrutura formal do sistema de ensino municipal. Posso também investigar de outra forma, com outra modalidade. Por exemplo, entrevistando professores para ver qual é a concepção dele da constituição do sistema de ensino. Ou então uma outra abordagem, entrevistando a população para saber qual é a concepção, a forma como a população vê o sistema de ensino municipal. São várias abordagens, várias formas de responder a um problema que é um questionamento colocado para investigação. Vamos ver mais um exemplo. Assunto: História da Educação. A especificidade: a escola nova. Problema: estudo da proposta político-pedagógica da escola nova nos livros didáticos publicados na década de 1940 no Brasil. Para tratar de um assunto de história da educação, eu busquei um tema específico, a escola nova. E questionando sobre a escola nova, pensando nas possibilidades de pesquisa sobre a escola nova, que são muitas, eu cheguei a um problema específico. Como a escola nova aparece nos livros didáticos da década de 40, que foi a época auge da escola nova no Brasil. Eu, com esta informação, por isso é importante que eu tenha um pouco de domínio do assunto e do tema. Então, eu tenho uma informação de que a década de 40 foi o auge da escola nova no Brasil. Com esta informação, eu busco problematizar o meu tema, a escola nova, chegando a este problema, né? Uma investigação da escola nova, dos pressupostos da escola nova, dos princípios da escola nova, enfim, aquilo que a escola nova defendia, eu vou tentar buscar nos livros didáticos da década de 40. Vamos para um outro exemplo. Um assunto como, por exemplo, educação escolar pode levar a um tema, qualidade de ensino. Problema: estudo das repercussões do aumento das camadas médias na escola pública de ensino fundamental do município X. Ou seja, eu cheguei a este problema problematizando o tema. O que eu estou propondo? Estudar a inserção das camadas médias da população na escola pública. Eu parto de uma observação minha, não uma observação de leigo, mas uma observação de alguém inserida na área da educação
do aumento da classe média na escola pública no Brasil. E me interessa buscar a razão disso. Ao buscar a razão disso, eu estou formulando um problema de pesquisa que, no desenrolar da pesquisa, vai se esclarecer. Por que a população média a população de classe média tem buscado cada vez mais a escola pública? Isso vai ser respondido através dos dados que eu vou coletar desta realidade. Bom, então essas são algumas possibilidades de assuntos, temas e problemas. O objetivo aqui é que a gente compreenda como um grande assunto pode buscar um tema específico e como o pensar sobre o tema, levantar questões sobre o tema, obviamente apoiado nos meus conhecimentos sobre educação, podem criar um problema de pesquisa, uma indagação que vai gerar todo um processo de pesquisa, que esse processo de pesquisa é apenas e simplesmente, embora complexo, a resposta a este problema de pesquisa. Vamos ver mais um exemplo para nos auxiliar à formulação dos nossos problemas e a escolha dos nossos temas de pesquisa. Assunto: educação especial. Tema: inclusão de pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais. Problema: estudo da compreensão dos professores do ensino fundamental sobre o processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na sala sob sua responsabilidade. Como eu cheguei na formulação deste problema? Partindo do assunto que me interessa, educação especial, eu defini um tema da educação especial é inclusão. Hoje um tema bastante atual, o processo de inclusão e as políticas de inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais. Aí eu formulo um problema em função da minha própria percepção como profissional de educação ou como alguém interessada na área da educação. Eu percebo, por exemplo, que os professores das salas de ensino fundamental, das salas regulares, têm dificuldade em receber alunos com necessidades especiais. Portanto, têm dificuldades de promover o processo de inclusão. Eu transformo isso num problema para tentar auxiliar o processo de inclusão. Qual o problema de pesquisa que eu formulei? Vamos ver o que os professores têm a dizer das suas dificuldades na inclusão em salas regulares de alunos portadores de necessidades educacionais especiais. Então vamos lá. Assunto: educação infantil. Tema: relação família-escola. Problema: estudo sobre a contribuição dos professores no estímulo à participação dos pais no processo educativo nas escolas de educação infantil no município X. Vejam que eu formulei este problema partindo de um assunto de meu interesse, educação infantil, partindo de uma preocupação para quem tem interesse pela educação infantil, que é a participação dos pais na escola. Isso gerou um tema, relação família-escola. Neste tema, relação família-escola, eu fui buscar indagações sobre ele. Eu fiz indagações. Na relação família-escola, o que pode se transformar num problema de pesquisa? Ou seja, o que da relação família-escola é mais delicado, é um assunto interessante, é importante buscar respostas para contribuir para que a relação família-escola seja melhor na educação infantil. Com isso, eu cheguei à formulação deste problema, também com as minhas observações de educadora, de perceber que a escola cobra muito a participação dos pais na educação infantil. Por outro lado, a escola não colabora em criar oportunidades para que esta participação seja mais concreta, mais real, mais efetiva. Com estas informações, com estas preocupações, com essas observações de educadora, eu consegui formular este problema, um problema a ser investigado. Como a escola pode contribuir para que a participação da família seja maior na escola? Eu posso fazer isso através de entrevistas com os pais, entrevistas com a escola, com as pessoas da escola, os professores, os diretores, os coordenadores, enfim. Qual é a condição,
qual é a percepção de cada um sobre esse problema, sobre a pouca participação. E aí eu posso tentar descobrir nestes dados, né, elementos que contribuam para que essas dificuldades sejam superadas. Eu estou falando, então, da produção do conhecimento sobre a melhoria das relações da família com a escola na educação infantil. Eu estou produzindo conhecimento para que esses agentes sociais, pais, professores, diretores, possam melhorar esta relação. Esta é a função da pesquisa em educação. Vamos ver um grande assunto: direito à educação. Tema: analfabetismo. Problema: estudo da presença de adultos analfabetos como funcionários das escolas públicas e privadas de educação básica no município X. Com esta preocupação, com este assunto, né, com este grande assunto, eu defini um tema. Quer dizer, o direito à educação é um assunto da minha preocupação. Com isso, eu fui buscar um tema: analfabetismo ou direito à alfabetização. E aí, então, eu fiquei questionando, né, o que eu posso contribuir para que se solucione as questões ligadas ao analfabetismo e, portanto, se viabilize o direito à educação, o que eu posso contribuir através de minha investigação. Aí cheguei na formulação de um problema. O problema formulado é: de que forma as escolas podem contribuir para garantir o processo de alfabetização de adultos que estão no interior da escola como funcionários, garantindo o direito à educação. Vejam, eu formulei esse problema a partir de uma percepção e de uma observação que eu faço como educadora. Eu acho, por exemplo, interessantíssimo do ponto de vista de um problema de pesquisa, mas bastante perverso do ponto de vista social, que as escolas tenham como seus quadros de funcionários adultos analfabetos. Vejam que situação esdrúxula, né? A escola, o espaço educativo, tem entre os seus funcionários adultos analfabetos e a escola não tem feito grandes ações para superar isso. Então, eu coloco como problema de pesquisa tentar entender por que isso acontece como contribuição para a superação desta situação, no mínimo, perversa. Assunto: psicologia da educação. Especifiquei um tema: desenvolvimento moral. Um problema: estudo das implicações pedagógicas da teoria de desenvolvimento moral de Piaget. Vejam que, neste caso, eu estou propondo um problema que revela um trabalho mais teórico, uma pesquisa mais teórica. Então, é o estudo das implicações da teoria de Piaget para o desenvolvimento moral. O que isso traz de contribuição para a educação? O Piaget tem, e eu tenho isso já como conhecimento teórico, pela minha formação como educadora, eu sei que o Piaget tem uma teoria de desenvolvimento moral. Qual é a minha proposta neste estudo? Aprofundar o conhecimento sobre a teoria do desenvolvimento moral infantil em Piaget. Então, a contribuição que eu vou dar à área da educação é interpretar a teoria de desenvolvimento moral à luz da educação. Vejamos agora um outro exemplo de problemas de pesquisa em educação. Assunto: educação infantil. Tema: funções da educação infantil. Problema: análise das funções da educação infantil nos referenciais curriculares nacionais publicados pelo Ministério da Educação. Vejam que na formulação deste problema eu parti de um assunto do meu interesse: educação infantil. Escolhi um tema da educação infantil que é um tema que eu aprendi a conhecer através das minhas leituras na educação infantil. Funções da educação infantil. Então,
eu já sei que funções da educação infantil é importante que a gente defina as funções, porque o meu diálogo com os autores que escreveram sobre funções da educação infantil tem me dado elementos de que este é um tema bastante interessante. Ao eu questionar sobre esse tema, me aprofundar sobre esse tema, através dessas discussões que eu faço com os autores, eu vou escolhendo, selecionando algumas especificidades deste tema. E me interessou, neste momento, né, identificar como as funções da educação infantil são tratadas pelos referenciais curriculares nacionais. Os referenciais curriculares nacionais são um documento importante publicado pelo MEC que faz uma proposta de atendimento das crianças de 0 a 6 anos. Portanto, ele deve trazer nas suas entrelinhas e até nas suas linhas propostas ou concepções de funções da educação infantil. Portanto, trata-se de uma pesquisa documental. Como último exemplo, assunto, filosofia da educação. Tema, ideologia, educação e cultura. Problema, estudo do papel dos feriados, festas e comemorações nas escolas de ensino básico, pública e privadas no município X. Este tema e este assunto são bastante amplos, né? A filosofia da educação é um assunto bastante amplo. Um dos temas da filosofia da educação que me interessa, que eu domino, que eu leio muito, é ideologia da educação. Ideologia, escola e cultura, a relação entre essas três dimensões. Eu sei também que as escolas usam, e isso também já foi publicado, o professor Saviani publicou um texto discutindo um pouco isso, o excesso de comemorações e festas escolares no currículo escolar. Com todas essas informações, eu transformei o tema de ideologia, escola e cultura num problema. O estudo das comemorações nas escolas básicas de ensino fundamental, escolas públicas e privadas da minha cidade. Então, a formulação deste problema me leva a caminhos de pesquisa. Então, eu vou nas escolas públicas e privadas de ensino básico, básico significa educação infantil, fundamental e médio, eu vou nessas escolas para saber como é que eles comemoram, né, fazem as festas comemorativas das datas, enfim, e qual é o caráter ideológico dessas comemorações. Eu posso comparar, por exemplo, escolas públicas com escolas privadas, enfim, o que me interessa aqui, o que emerge como estudo deste problema é identificar o caráter ideológico dessas comemorações. Portanto, eu tenho a formulação de um problema relacionado a um tema, relacionado a um assunto. O que é importante é que o pesquisador iniciante se esforce, faça abstrações, reflexões, use o pensamento, faça movimentos do pensamento em busca de um problema de pesquisa. O importante é, partindo de um assunto do meu interesse, no qual eu tenho algum domínio, especificar temas que eu também tenho algum domínio, algum conhecimento e facilidade de leitura para aprofundamento do tema. Estas leituras, a discussão com os autores, a conversa com os autores é que vai me levar a problematizar alguns detalhes deste assunto e que vão, então, formular um problema de pesquisa que vai orientar todo o processo de pesquisa. É o problema de pesquisa que orienta a escolha da modalidade da pesquisa, que orienta a busca de técnicas e instrumentos de coleta de dados, da organização dos dados, a análise dos dados, enfim. Todo o processo de pesquisa é orientado pelo problema de pesquisa. Vamos ver agora algumas pesquisas em educação. Essas pesquisas foram selecionadas dos cadernos de resumo das reuniões anuais da ANPED do ano de 2003, 2004 e 2005. Todos os resumos dessas pesquisas foram publicadas nos cadernos de resumo e eu trouxe para vocês
ou o título ou o assunto, enfim, aquilo que mostra que pesquisa este pesquisador fez. Cada uma delas tem algumas informações sobre a pesquisa e o nome do pesquisador. Vamos à primeira pesquisa. A ausência da criança na produção acadêmica sobre a escola, um estudo de caso, de Ezir Mafra Batista. Esta pesquisa trata de um tema observado pelo autor. Na maioria das pesquisas sobre escola, as crianças não aparecem. Portanto, ele transformou isso num problema de pesquisa e desenvolveu uma pesquisa respondendo e tentando entender por que as crianças não aparecem. Isso é muito interessante e contribui para a área, inclusive para a área da pesquisa em educação, que mostra a necessidade de pesquisar mais as crianças na escola. Não só a escola, mas também as crianças na escola. A formação dos professores para a educação básica no Brasil. Projetos em disputa, de 1987 a 2001, Andréa Ferreira da Silva. Esta autora provavelmente tem muito interesse sobre história da educação. Ela faz um recorte de uma história contemporânea e vai tentar ver o que está acontecendo neste recorte de tempo. Então, ela fez um recorte temporal. É uma forma de desenvolver pesquisa. A precarização do trabalho docente, Deise Moreira Cunha. Neste caso, a autora escolheu um tema específico, o trabalho docente. E nós já podemos perceber aí a formulação do problema. O que está acontecendo que o trabalho docente está cada vez mais precário, as condições de trabalho docente cada vez mais precárias. Este problema organiza e dirige um processo de pesquisa cujos resultados ela já publicou e já apresentou nesta reunião e publicou nos anais, nos resumos. Os papéis da família e da escola na constituição dos sujeitos, implicações na formação dos trabalhadores. Autor Ademir Valdir dos Santos. Esta pesquisa mostra já qual é o universo da pesquisa, os trabalhadores, como é que na constituição dos trabalhadores está implicado a constituição do sujeito. Então, nós já temos no título da pesquisa algumas informações sobre o seu desenvolvimento, sobre o conteúdo da pesquisa. Esta é uma questão bastante interessante, porque através do título nós chegamos ao eixo da pesquisa, à ideia principal da pesquisa. Isso nos indica que a escolha do título do nosso estudo é importantíssimo, ele deve revelar o tema principal, como neste caso. Vejamos mais um caso. As práticas cotidianas de alfabetização. O que fazem as professoras? Esta pesquisa tem vários autores. Eliana Borges, Correia de Albuquerque, Andréa Tereza Brito, Arthur Gomes de Moraes. Neste caso, os pesquisadores foram a campo, veja como o título já nos indica que é uma pesquisa de campo, investigar, junto aos professores, as práticas desenvolvidas. Então, pelo título, nós já podemos identificar até a modalidade de pesquisa, no caso, uma pesquisa de campo. Educação à distância, problematizando critérios de avaliação e qualidade em cursos online. Andréa Cristina Versutti. Esta pesquisa trata de um tema novo na educação brasileira e na pesquisa da educação, a educação à distância. Então, o interesse pela educação, a educação à distância, e nós já vemos nessa apresentação da pesquisa o problema da pesquisa, né? Qual é o problema? A investigação da qualidade dos cursos de educação à distância. Aí nós podemos ver que esta pesquisa vai se desenrolar numa avaliação de cursos de educação à distância. Então, já podemos perceber também a necessidade aí de definir o universo, né? Aonde nós vamos identificar os cursos de educação à distância que vão ser avaliados. É uma avaliação de qualidade dos cursos de educação à distância. Esta pesquisa vai contribuir
para as ciências da educação ou para o conhecimento pedagógico, na medida em que ela vai apontar as deficiências e também os pontos positivos da educação à distância, dos cursos online, para que essa nova modalidade de educação, a educação à distância, possa melhorar e possa ser possa cada vez contribuir mais para a melhoria da educação no Brasil. A relação afetividade e aprendizagem no cotidiano da sala de aula, enfocando situações de conflito. Conceição Aparecida Fernandes Lima Panizzi. Esta pesquisa trata de um tema específico, a afetividade, a relação afetividade e aprendizagem. Obviamente, a autora partiu de um pressuposto de que a afetividade influencia, interfere na aprendizagem. E aí ela criou um problema de investigação para compreender esta relação, afetividade-aprendizagem. É mais uma contribuição para o professor de sala de aula, para o desenvolvimento do ensino e para a melhoria da qualidade de ensino. Gestão democrática na educação, entre as políticas oficiais e a prática escolar. Neuza Maria Marques de Souza. Esta autora definiu um assunto específico que é a administração escolar, a gestão escolar como a sua preocupação. E a partir disso trouxe um problema de pesquisa, levantou uma questão que vai ser respondida pela pesquisa. No caso, que já foi respondida pela pesquisa e já está apresentada para avaliação no encontro da ANPED e publicada no caderno de resumos. O objetivo de trazer para vocês nesta aula exemplos de assuntos, temas e problemas de pesquisa e exemplos de pesquisa já realizadas é contribuir para que vocês se inspirem na busca dos problemas, dos temas, dos problemas de pesquisa, do trabalho de conclusão de curso de vocês. É importante que vocês percebam que o assunto, o tema, tem que estar relacionado às áreas do seu interesse. Não tem sentido pesquisar um assunto e um tema com o qual eu não tenho simpatia, não tenho interesse, não tenho familiaridade. Uma das coisas mais importantes é que o pesquisador se relacione com o seu projeto de pesquisa, se relacione com o seu tema de pesquisa de forma prazerosa. Não tem sentido eu colocar o estudo de um tema que vai ser um sacrifício para mim. Então é importante, na escolha do tema, levar em conta os meus interesses pelo tema. Eu espero que vocês tenham compreendido bem a aula de hoje e o seu objetivo de contribuir na escolha do seu trabalho de conclusão de curso. O que também ajuda na escolha do tema e do problema de pesquisa é uma visita no site www.amped.org.br. Nele, vocês vão encontrar, em alguns grupos de trabalho, a apresentação dos trabalhos apresentados nos últimos anos nas reuniões da ANPED. A leitura dos resumos pode inspirá-los à busca do seu trabalho de pesquisa. Na aula de hoje, estudamos temas e problemas de pesquisa em educação. Nós vimos algumas possibilidades para que a gente parta dessas possibilidades na elaboração do nosso projeto de pesquisa. Bons estudos! Tutor, a melhor forma de tratar desse assunto da aula de hoje é selecionar na biblioteca ou junto aos seus colegas professores cadernos de resumo dos diferentes eventos de educação e levar aos alunos. Cada aluno deve folhear um caderno de resumo para conhecer alguns resumos e algumas possibilidades de definição de temas e problemas de pesquisa.